queridos. Graça e paz. Aí, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. 24, 20 e 21. Romanos. Tema da nossa reflexão: qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua fé? Romanos 4, 20 e 21, Paulo escreveu dizendo: mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo, quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém, amados? Paulo está falando sobre um personagem da Bíblia aqui. Sabe quem é? Abraão. Está falando sobre a fé de Abraão. Estava falando sobre a experiência de Abraão. Falando sobre as promessas que deu, a promessa que Deus fez a Abraão. E como Abraão permaneceu em Deus e recebeu, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Abraão permaneceu em fé. Abraão não vacilou na sua fé. Abraão creu nas promessas de Deus. Você tem crido no que Deus tem falado? Você crê no que a Bíblia diz a seu respeito? Você crê nas promessas da Bíblia Sagrada? Você crê na palavra de Deus? Quando você lê a Bíblia, você crê naquilo que você está lendo? Ou quando você ouve alguém falando acerca da palavra de Deus, você crê realmente no que ela diz? Abraão recebeu uma palavra de Deus e ele creu no que Deus diz. Ele acreditou, ele tomou posse e se cumpriu tudo o que Deus havia falado. Você sabe que o que Abraão mais queria era um filho, e Deus prometeu um filho. Deus prometeu Isaque, e Isaque veio, porque Abraão permaneceu na fé, irmãos. Abraão permaneceu crendo. E eu quero lhe motivar nesta noite a você permanecer em fé, independente das circunstâncias, da situação, do momento em que você esteja enfrentando, mas você precisa permanecer na fé, permanecer em Deus, crer nas palavras de Deus. Amém? Abraão creu naquilo que Deus havia falado. Abraão acreditou que Deus iria cumprir a sua promessa, e assim aconteceu na vida de Abraão. Demorou porque ele já tinha 100 anos, e ele já estava, teve crises, mas ele permaneceu em fé, e a Bíblia diz, pelo fato de ele continuar crendo, pelo fato de ele crer em Deus, de ele crer no Senhor, isso foi imputado como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Você sabia que Deus quer ser seu amigo, querido? Sabia que Deus quer manter um relacionamento de amizade conosco? O salmo que eu estou esquecido, mas acho que é 34, 87, diz que Deus quer ser chegado do seu povo. Olha a linguagem, olha como a Bíblia é atualizada. Isso é uma linguagem, uma gíria que usa, meu chegado, meu chegado. E Deus já estava falando isso acerca do seu povo. Deus quer que nós sejamos seus chegados. Amém? Nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer se tornar seu amigo e meu amigo a cada dia.
e que essa amizade cresça a cada dia. Amém? Amém, queridos? Irmãos, todo aquele que nasceu de Deus, recebeu uma medida de fé. Todos receberam uma medida de fé, que o próprio Deus repartiu com cada um. Então, quando eu me converti, quando você se converteu, todo aquele que nasceu de Deus, todos nós que nascemos de Deus, nós podemos viver um estilo de vida glorioso que Ele promete pela sua palavra. Mas tudo começa com a medida de fé que Ele nos dá. E Ele dá praticamente a mesma medida de fé para todos. Como foi que nós cremos? Como foi que nós entramos na fé? Como foi que nós nos convertemos? Como foi que nós começamos a acreditar que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário? Quando foi que nós começamos a ler a Bíblia? Quando foi que nós começamos a vir na igreja? Quando ouvimos a palavra de Deus, quando demos crédito à pregação do Evangelho, quando nós cremos, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos na fé. Amém, amados? E todos nós entramos na fé, recebemos uma medida de fé. Quero chamar o Carlos Alberto aqui rapidinho. Vem aqui, Carlos. Eu quero fazer uma ilustração para você aqui, para você compreender isso. Olha, Romanos 12:3, Paulo diz o seguinte: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Diga assim: eu recebi uma medida de fé. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você tem feito com essa medida de fé que você recebeu? Preste atenção. Eu me converti, o Carlos se converteu. Aí o Carlos recebeu o quê? Uma medida de fé. Qual foi a medida de fé que ele recebeu? A medida para a salvação. Alguém pregou lá, foi lá no 15? Foi. Alguém pregou lá, foi eu que preguei? Não. Aí fez o apelo, ele recebeu Jesus como Salvador, recebeu a fé, pequena medida, a mesma que você recebeu, a mesma que eu recebi. Nós recebemos a medida de fé. Que medida foi essa? A medida da fé da salvação. Nós cremos em Jesus. Amém? Agora eu te faço uma pergunta. Às vezes está aqui, nós recebemos a mesma medida de fé. Aí o Carlos vai, está na caminhada de fé, devagarinho, devagar, Carlos, porque tanta fé, presta. O Carlos vai lendo a palavra, indo para as reuniões, participando das vigílias, dos cultos da igreja, lendo livros. E o que é que ele está fazendo? A medida de fé dele está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, vai crescendo. Agora eu também recebi a mesma medida da salvação. Aí eu vou na minha caminhada de fé. Se der para ir para o culto, eu vou. Se sobrar um tempinho, eu vou. Aí, livro, eu não gosto muito de ler, não. Eu não gosto muito, gosto só de ouvir. Só o culto de domingo eu ouço a palavra. Está bom demais mesmo, está bom demais. Eu estou firme no Senhor, estou salvo. Aí eu vou na minha caminhada de fé aqui, nesse pique. A Bíblia, às vezes dá vontade de ler, eu leio um trechinho, 3 versículozinhos, antes de dormir, às vezes até cochilando assim, batendo, a pestana. Eu leio, tem um evento na igreja, como vai ter esse evento, vencendo o desânimo. Meu irmão, você tem a oportunidade de crescer, de entender essa área aí, e talvez você esteja passando problema nessa área. Deus vai injetar fé através da palavra na sua vida, nesse seminário, nessa conferência. Mas talvez você tenha aí dizendo assim: mas R$35 não é o evento, é o livro, tá? R$35, esse livro eu vou jogar lá na estante, eu não vou dar nem confiança para ele, não vou nem ler. E o Carlos está aí, investindo na vida espiritual dele. Já está. Qual é a distância entre a minha vida espiritual e a vida espiritual do Carlos? Imensa.
Como é que está a minha fé? E como é que está a fé do Carlos? A dele está muito maior do que a minha, sim ou não? Isso responde para você, porque que tem cristão que tem tanta maturidade, tem pouco tempo na igreja, e tem uns que tem 15, 20, 30, 35, 45, 60 anos na igreja, e continua do mesmo jeito, não cresce, não avança, e tem uns que avançam e vão embora, vão cada vez mais crescendo, daqui uns dias, aí o Carlos se torna pastor, se torna líder, lidera uma célula, lidera uma geração, daqui a pouco eu mando ele assume uma igreja, e ele não está sufocando tanto serviço, por quê? Porque a fé dele está grande, a fé dele foi desenvolvida para isso. Aí, mas eu aqui, que quase não caminhei na fé, estou o quê? Não estou fazendo nada, eu não estou sendo relevante na minha geração, você entende isso? Eu poderia contribuir muito mais. Aí, qual é a diferença minha? Vem aqui de novo, cara. Qual é a diferença, irmão? Será que Deus ama mais o Carlos do que eu? Sim ou não? Será que a medida de fé que o Carlos recebeu, ela foi mais, ela foi, como é que se diz? Mais sofisticada do que a que Deus me deu? Foi melhor do que Deus me deu? Não, porque nós recebemos a salvação. Então isso aqui explica porque que muitos avançam e outros não avançam. Porque uns crescem e outros não. Porque uns são tão entendidos e outros são leigos, completamente leigos. Isso explica muita coisa, irmãos. Por isso a pergunta que eu te fiz foi: o que você tem feito com a medida da fé que você recebeu? O que você tem feito? Está aqui, ó. Eu estou na fé, vai ter um encontro com Deus, o Carlos vai, e eu lá vou, meu irmão. Eu vou dormir sábado à tarde, domingo à tarde, depois do almoço, eu vou dormir, meu sono, eu vou na igreja domingo. Chega na igreja, está querendo mover, a unção é diferenciado, né, o culto da celebração do encontro, naturalmente, né, está a unção aqui muito forte, está aquela unção tremenda ali, você até se acessa, que é isso? Irmão correndo, né, mais alegre, o irmão que nem se mexia na cadeira, agora está pulando ali de alegria, o que esse irmão tem? Foi para o encontro, recebeu uma medida mais de fé. Amém, amados? Obrigado, Carlos. O que você tem feito com a medida de fé que você tem recebido de Deus? Será que Deus faz acepção de pessoas? Deus abençoa mais umas pessoas do que outras? Não, irmãos. Então, quero basear minha mensagem aqui em 2 pontos. Quero pontuar 2 coisas aqui nessa mensagem. A primeira é cuidado com a fé baseada em sentimentos. Cuidado com a fé baseada em sentimentos. A fé eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Irmãos, você tem que crer. A palavra crer é acreditar. A palavra crer é entender que se está ouvindo uma verdade. A palavra crer, irmãos, não está ligada ao sentimento. Hoje o culto não foi bom não, que eu não senti nada. Hoje o culto foi maravilhoso, eu senti tanta glória de Deus, menina, me arrupiava de cima para baixo, de baixo para cima, cabelo do braço ficava pé o tempo todo, foi maravilhoso.
Hoje o pastor não pregou muito bem, não. Não senti muita coisa, não, ele pregando. Você não é para sentir nada, ou você sente, isso aí depende de pessoa para pessoa. Você precisa crer. Se é verdade, se está na Bíblia, creia. Tome isso como verdade. Amém, amados? Tome isso. Olha, irmãos, a fé de Tomé era uma fé baseada nos 5 sentidos. Era uma fé baseada em sentimentos. Se você tiver uma fé baseada em sentimentos, um dia ela está 80, outro dia ela está abaixo de 8. Você precisa crer com o coração. Você precisa crer no que é verdade. Se você obedecer, olha, irmão, tem gente que pensa assim, eu vou chorar, e não é, eu sou chorão. Qualquer coisinha eu choro, né? Mas eu quero que você entenda que a fé não está ligada a choro, que o mover de Deus não está ligado a choro. Choro está ligado a sentimento. Eu fui tocado naquele momento ali, e pode só eu ter sido tocado, ninguém mais foi tocado. Fé está ligada à obediência. Quando você obedece a palavra, isso vai ter que se cumprir na sua vida, independente de sentir ou não sentir. Então, olha só, João 20, 27 a 29, Jesus chega, Jesus ressuscitou. Domingo o pastor pregou aqui, né, nas notícias e tal, as mulheres saíram, e ninguém acreditava. Ninguém acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Jesus aparece, e a incredulidade parece que foi mais, se aflorou mais na vida de Tomé. Porque quando fala em falta de fé, como eu vou citar hoje aqui, muito cita Tomé, né? Mas na realidade ninguém estava crendo ali, aquela turma estava tudo no mesmo nível. Tomé só teve um destaquezinho a mais. Amém? Olha só, João 20, 27. Então dirigiu-se a Tomé dizendo, Jesus apareceu lá entre os dois, cara, tudo sentiram agora, né? O cabelo da cabeça subiu, se arrepiaram, sentiram lá. Aí ele se dirigiu a Tomé dizendo, coloca o dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, por que me viste, acreditar-te? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé tinha uma fé baseada em sentimentos. Quando vê, quando toca, quando sente. A fé de Tomé, irmãos, era uma fé natural. Precisava ver para crer. A fé natural, ela precisa ver. Eu vendo, eu creio. Se eu ver, eu acredito. Mas preste atenção que eu vou lhe dizer, ver para crer não é o que Deus espera de nós. Não é o que Deus espera de mim, não é o que Deus espera de você. A fé de Deus é crer para ver. É quando você crê e vai acontecer. A fé de Deus não precisa ver. A fé de Deus, irmãos, é falar antes de acontecer, senão não tem graça. Olha, quando
a batalha entre Davi e Golias. O povo todo se tremendo de medo. Saul estava quase morrendo de medo. Aí Davi chega lá e vê aquele barulho todo. E Davi tinha uma fé fundamentada em Deus. E ele ouve aquele gigante, vê aquele gigante afrontando o exército de Deus vivo, e todo mundo com medo do gigante. E ele se escandaliza com os irmãos, ele se escandaliza com aquele exército. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a fé de Davi, irmãos. Aí Davi se dispõe, e quando Davi vai enfrentar Golias na batalha, ele diz: hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça. Ele está falando, irmãos, ele está crendo, e ele não está vendo nada. Ele está vendo um gigante mais poderoso do que ele. Ele está vendo um gigante que a espada dele pesava mais do que ele. Ele está vendo um gigante que a lança dele era maior do que ele. Ele está vendo um gigante que o exército de Israel todinho estava se temendo de medo dele. Está dizendo: hoje eu cortarei a tua cabeça. O que foi que aconteceu? A cabeça dele foi cortada. Essa é a fé de Deus. É a fé quando você vê a montanha e você vai profetizar que essa montanha vai cair por terra. Depois que cair, eu sabia que ia acontecer. Agora eu tenho fé. Agora pode deixar comigo, agora é comigo. Já aconteceu? Não, irmãos. A fé de Deus é crer. Você crê, aí você vai ver. Ver para crer, isso aí é para os incrédulos. Isso aí é para a gente incrédula. E Jesus mesmo falou: não seja incrédulo, seja crente. Ele está dizendo, esse tipo de fé é para quem não é crente. Para quem é crente, é a fé de Deus. E Paulo fala sobre isso, a fé de Deus. A fé que crê. E depois que crê, vai acontecer. Amém, amados? A fé de Deus crê para ver. A fé do incrédulo, ele primeiro quer ver para crer. Amém? Por quê? Porque a fé humana, ela sempre questiona. A fé humana, ela sempre vai questionar. Por quê? Porque a fé humana, ela quer pegar, ela quer ver, ela quer sentir. É a fé de Tomé, era uma fé natural. As mulheres chegaram e disseram: olha, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Fomos no túmulo, lá as roupas estavam dobradas do mesmo jeito, e Ele não estava. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Não deram a mínima para as mulheres. Não deram a mínima. Porque tinha uma fé natural. Quando Jesus apareceu no meio deles, irmãos, aí pronto, aí todo mundo sentiu. Aí foi um rebuliço, aí foi nego chorando, nego caindo, cheio de unção, bolando. Tinha uns que já queriam falar em línguas adiantado. Porque Jesus estava ali. Mas ele já tinha mandado dizer que já estava vivo. Deus, quando manda nos dizer algo, Ele espera que a gente creia. Amém, amados? A palavra de Deus está à nossa disposição e Deus espera que a gente creia no que está escrito. E quando eu creio no que está escrito, eu começo a andar por ela, a viver por ela. Amém, amados? A segunda coisa que eu quero falar é que a sua fé, ela deve ser baseada na palavra de Deus. É uma fé, a nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Qual é a base da sua fé? A minha fé é baseada na palavra de Deus. Então, sua fé é baseada na palavra de Deus, porque a fé de Abraão era baseada no que Deus havia falado.
no que ele ouviu de Deus. Ele ouviu e creu. Ele ouviu e creu. E quando a fé ela entra na nossa vida, no nosso coração, a fé ela chama as coisas que não são como se já fossem. Amém, amados? Olha, Romanos 4,17, Paulo escreve dizendo assim: conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso também aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Era assim que Abraão cria. Era assim a fé de Abraão. Era uma fé fundamentada na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. Nós precisamos dessa fé, irmãos. Uma fé fundamentada na palavra e não importando as circunstâncias. É crer naquilo que Deus diz. Olha a situação de Abraão. 100 anos de idade, Sara 90. Os dois estavam completamente desanimados para o sexo. Sara fala isso de boca aberta, dizendo: olha, eu não tenho mais o costume das mulheres. A gente parou. O Abraão agora só cuida dos empregados, das vacas, só. Mas tinha uma promessa. Tinha uma palavra de Deus. E Deus renova essa palavra para Abraão. E Abraão crê no que Deus diz. E a Bíblia diz que veio uma graça, uma glória sobre a vida de Abraão, que o homem ficou zero bala, irmãos. Menino de 18. Menino de 18 anos, Abraão ficou. A prova é tanto que a Sara morreu e Abraão continuou. Casou com uma mulher chamada Quintura, fez um monte de menino. Olha como a bênção de Deus é, a bênção de Deus não vem só, né? Ela permanece. Amém, amados? Então há esperança para você, com o problema que você está sentindo. Pode não ser o mesmo de Abraão, mas pode ser um diferente. Há graça para a tua vida, creia. Creia na palavra de Deus. Olha, Romanos 4,18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de multidões. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Então o corpo não tinha vigor. Mas ele tinha fé, e sua fé foi ativada em Deus. Amém, amados? Nós precisamos ter esse tipo de fé, uma fé que não duvida, mas uma fé que é fortalecida. E como é que a nossa fé é fortalecida? Eu li aqui, está a resposta na Bíblia, olha, Romanos 4,20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como foi que a fé de Abraão se fortaleceu? Está dizendo aqui, pela fé se fortaleceu. Como? Está aqui a resposta, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Ter uma vida de louvor a Deus. Glorificando a Deus, não só de lábios, mas de vida, irmãos. Uma vida com Deus. Abraão estava dando glória a Deus. É interessante como esse dar glória a Deus está ligado à atitude do homem para com Deus e para com a sociedade. Olha só, se fortaleceu
dando glória a Deus. A fé de Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Preste atenção, não foi Deus quem fortaleceu a fé de Abraão. Não foi Deus. Está aqui. Como foi que a fé de Abraão se fortaleceu? Quando foi que se fortaleceu? Foi ele que se fortaleceu. Como? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. A atitude de glorificar a Deus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Não é só dizer glória a Deus. Não é só glorificar o Senhor durante uma reunião como essa. É glorificar o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso relacionamento aí fora. É glorificar a Deus com um papel social que temos para com a sociedade. Glorificar a Deus é fazer a minha parte como homem nessa sociedade, como mulher nessa sociedade, irmãos. Dá glória a Deus, ele permaneceu dando glória a Deus. Não pensa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não foi isso. Ele permaneceu dando um bom testemunho, ele permaneceu falando das coisas de Deus, ele permaneceu sendo exemplo, como o grande, o pai de multidões que ele era, falando das grandezas de Deus, ensinando coisas boas ao povo. Ele permaneceu dando glória a Deus. As pessoas olhavam para ele e diziam: o Deus de Abraão. O Deus de Abraão existe, o Deus de Abraão age, o Deus de Abraão é bom, é misericordioso. Quantas batalhas Abraão não foi enfrentar, irmãos, e era em minoria, e ele venceu essas batalhas. Como? Dando glória a Deus, dando um bom testemunho, falando de fé, ativando a fé. Nós vamos. Ele venceu todas as batalhas que Abraão enfrentou, ele venceu. Todas. Batalha dos 5 reis, venceu tudo lá e quiser dar os despojos para ele, não quero. Mas por que, Abraão? Não, porque se eu receber isso de ti, você pode dizer que contribuiu para a minha prosperidade. Eu não quero. A minha prosperidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Eu acho isso tremendo, irmãos. Ele permaneceu dando glória a Deus. A fé de Deus, ela não duvida, ela se fortalece dando glória a Deus. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Essa fé em Deus, essa fé de Deus, irmãos, crê na fidelidade de quem fez a promessa. Romanos 4:21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele creu, ele acreditava, a fé dele estava firme naquele que fez a promessa. Não, nada coopera para o cumprimento da promessa. Olhava para Sara com 90 anos, ele com 100 anos, não tinham mais nada, não se relacionavam mais sexualmente, porque eram anciãos, mas ele continuou convicto de que Deus era poderoso, e Deus foi poderoso na vida dele. O sobrenatural aconteceu. Aleluia. Lucas 1,38 diz: então disse Maria, que está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, aí você pega a Bíblia e vai de Gênesis a Apocalipse. Essa fé, ela está ligada àquele que fez a promessa, aquele que te prometeu, aquele que te guarda, aquele que te sustenta. Ele vai cumprir todas as palavras que ele deu a teu respeito. Todas. Amém, amados? Amém? Aleluia. Aleluia. Como é bom nós crermos na palavra. Pedro estava pescando.
Você sabe que Pedro era especialista em pesca. Pescaram a noite toda, não deu nada. Recolheram tudo e já estavam voltando para a beira do mar. E Jesus chegou e disse: volta para o fundo, lança a rede, agora lança para o outro lado. E Pedro, se você lê a Bíblia, você sabe que Pedro era um cara que tinha resposta para todo mundo na hora. Não media, era colérico. Ele é um exemplo de uma pessoa colérica. E com certeza, irmão, tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que Pedro gostaria de ter dito para Jesus naquela manhãzinha ali, amanhecendo o dia, de dizer assim para Jesus: Jesus, tu entende de palavra, tu entende de curar gente, tu entende de expulsar demônio, tu entende de muita coisa, mas de pesca o Senhor não entende. O profissional da pesca aqui sou eu. E essa hora não dá mais para pescar. Mas aí Pedro se segurou, porque era Jesus, né? Disse: tá bom, Jesus, sob a tua palavra. Olha como ele queria dizer algo parecido assim, irmãos. Ele diz: sob a tua palavra. Ele está dizendo: eu por mim, não. Mas sob a tua palavra, eu lançaria as redes. Quando ele lança as redes, o sobrenatural acontece. As redes quase não comportam a quantidade de peixe. Por quê? Porque obedeceu a palavra. Então obedeça a palavra acima de tudo, e você vai ver as maravilhas e o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida. Lembra do centurião? Centurião que ia chegando, o seu servo estava doente. Ele parece que era um homem bom, tudo indica que era um homem bom, né? Ele vai atrás de Jesus para Jesus curar o servo dele. Porque tem gente tão ruim na época que, se fosse outro, matava e colocava outro no lugar dele. Amém? Mas não está prestando, mata, joga, pega outro. Ele era comandante do exército. Aí tinha autoridade sobre 100 homens, por isso centurião, vem de 100. Ele mandava em 100 homens. Ele vai até Jesus: Jesus, estou com um servo doente. E Jesus diz: eu vou lá. Ele diz: não, Jesus, precisa não. Eu conheço a autoridade. Eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Se eu disser vai para ali, ele vai. Se eu disser vai para acolá, ele vai. Basta uma palavra. Eu não sou digno nem da tua presença na minha casa. Manda só uma palavra. Irmãos, se você ler o texto lá, está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 8 em diante, você vai ver Jesus fazendo referência a esse homem, que era um romano, referência de fé. Diz: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé igual a esse homem. Que exemplo de fé. Creu. Crê. Tomou posse daquilo que Jesus falou. É verdade. É verdade, acabou, vai acontecer. Amém, queridos? Tome posse nessa noite da fé bíblica na sua vida. A fé da palavra de Deus, a fé daquilo que Deus diz. Tome posse, em nome de Jesus. Sabe o que mais evidencia a fé na sua vida? São as suas atitudes. São as suas atitudes. Olha, irmãos, a fé, ela vai evidenciar nas áreas da tua vida conforme as suas atitudes. Quando você crê naquilo que Deus diz, quando você crê, tiver essa fé bíblica e aplicar na sua vida. Sabe, eu comecei a pastorear lá no Taquari. E lá no Taquari, quando nós assumimos lá, estava tomando banho,
saí do banheiro para ir me arrumar e eu vi na televisão: o bairro mais miserável do Brasil é Taquari, em Rio Branco, Acre. Digo, meu Deus, o Senhor me mandou para o bairro mais miserável do Brasil. Mas eu fui. E eu desenvolvi um trabalho ali com toda a minha dedicação, com todo o meu melhor. Sabe, o meu pastor que me enviou para lá uma vez me falou assim: rapaz, não precisa tanta dedicação para ali não, rapaz. Ele quis dizer, aquilo ali é muito pequeno, é muito pobre. Mas eu não estou ali, irmãos, eu estava ali porque Deus me enviou. Eu preciso dar o meu melhor. Sabe, eu preparo uma mensagem como essa para ministrar aqui. É a mesma dedicação que eu tenho quando eu vou lá no Rio de Janeiro, quando eu vou em Manaus, quando eu vou em Porto Velho, quando eu vou em outro lugar. Ah, não precisa não, lá fala qualquer coisa, tá bom. Não tá bom, não tá bom. A tua fé ela é evidenciada pelas tuas atitudes. E só assim obteremos resultados satisfatórios. Amém? Se existe uma coisa em Deus que eu tenho é fé. Tenho fé. E eu tomo posse daquilo que Ele coloca nas minhas mãos. Lembra que eu falei para a mulher? Não interessa quanto é não, quero o melhor. A porta tem que ser o melhor. Acabou a conversa. O dinheiro, meu Deus, é dono do ouro e da prata. Meu Deus é dono do ouro e da prata. Deus não vai mandar? Vai mandar, meu irmão. Eu nem vivo acochando vocês aqui por oferta. Não vivo. Não vivo. Pressionando, reclamando. Não vivo. Nem em encontros a gente pede oferta aqui. Porque em vários encontros que eu sei que os pastores compartilham, a gente tem que aproveitar aquele momento da emoção para pedir para os irmãos, que os irmãos dão é tudo. Digo, meu irmão, não quero isso para a minha vida nem para o meu ministério. Que você vai dar de coração consciente. Consciente. Não vou nunca me aproveitar do estado emocional seu. Nunca. Estava coordenando o encontro, então o pastor de Manaus, aí pediram oferta lá. E eu nem concordei, mas eu não tinha voz, a minha voz não era comando total, né? Nem concordei. Porque eu encontro a pessoa já investe para ir. Fizeram a oferta lá, o cara deu uma moto lá zerada, tinha tirado na semana. Deu para coordenação do evento. Aí eu chamei o pastor de Manaus, pastor Braz, disse, olha pastor, essa oferta aí, ela foi uma oferta emotiva. Olha a situação como o rapaz falou aí. Ele está totalmente tomado pela emoção. Deixa a coisa aí, termina aí, converse direitinho com ele. Se quiser eu converse direitinho com ele, você vai ver que foi um ato emotivo. Mas não deu outro, irmãos. Terminou o encontro, chamamos ele lá e... Não, eu estava meio emocionado mesmo, né? É a única moto que eu tenho. Não está aqui, meu irmão, sua moto. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso gera consequência. Amém? Tudo isso gera consequência. Você quer ter bons resultados? Tenha a fé de Deus. É a fé de Deus, é a fé bíblica. A fé bíblica, ela sempre vai dar crédito à palavra de Deus. Irmãos, a fé bíblica, ela sempre estará baseada na palavra de Deus. Amém? A fé bíblica não tem nada a ver com sentimentos e condições humanas. Não tem nada a ver. Nada mesmo. Sabe, uma vez eu estava lá no Taquari e fui para uma vigília lá no final, mas no final mesmo, sabe? E eu recebi uma palavra profética de um pastor que estava na vigília. E Deus me falou tantas coisas lindas naquela madrugada, irmãos.
E Deus me falou que ia me levar para lugares grandes, ia me colocar em lugares altos. E eu só dizendo, eu estou no Taquari, o bairro mais pobre do Brasil. Mas Deus está me dizendo que vai me levar para lugares altos, lugares grandes. E Deus está falando isso porque está aprovando o trabalho que eu estou fazendo. Lá no lugar que, como me disseram, né? Não precisa isso tudo não aí, rapaz. Não precisa tudo isso não. Precisa é mais, meu irmão, porque é para Deus. Se para Deus não for o melhor, para Deus tem que ser o melhor, amém, amados? Para Deus tem que ser o melhor. A fé bíblica, ela só se firma na própria palavra. Só se firma na própria palavra. Não tenha uma fé baseada em sentimentos. Tenha uma fé no que a Bíblia diz. A Bíblia diz, creia. Creia e vai acontecer, acabou. O que a Bíblia diz a respeito da minha vida? Ela diz que a minha vida está nas mãos de Deus e que nada vai me faltar. Então, se estiver faltando agora, é porque Deus vai suprir daqui a pouco. Amém? O que a Bíblia diz acerca, irmãos, do trabalho que eu desenvolvo? A Bíblia diz que onde eu colocar a minha mão, isso vai prosperar. Então, onde eu colocar a minha mão, vai prosperar. Vai prosperar, porque a palavra diz. Porque a palavra diz. Amém? Eu quero declarar que nada vai faltar na sua vida. Por quê? Porque está escrito que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém? Está escrito, tome posse disso. Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos e tome posse dessa palavra para a sua vida. Tome posse. Qual é a base da sua fé? A sua fé tem que estar baseada na própria palavra de Deus. A sua fé ativada vai gerar atitudes que vão glorificar a Deus. Você vai dar glória a Deus. E dar glória a Deus é se comportar como um homem de Deus. Quando você der glória a Deus e continuar dando glória a Deus, a tua fé vai aumentar cada vez mais. Porque as tuas atitudes vão gerar resultados na tua vida. Em nome de Jesus.